Aqui ele está falando sobre reino e o valor dele. Então hoje nós vamos falar sobre o valor do reino de Deus. Primeiramente, nós iniciamos aqui nessa sequência das parábolas do reino, nós iniciamos no capítulo número 13, no primeiro versículo, Jesus ensinou através de parábolas, a parábola do semeador, depois ele fala do joio e do trigo, depois ele falou do grão de mostarda e o fermento, que foi nossa última ministração. E agora nós vamos falar sobre esse tesouro escondido e a pérola. Amém? Então abre comigo aí, você que abriu, acompanha a partir do versículo número 44. Amém? Diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de extrema alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o valor do reino de Deus. E Jesus aqui, ele é interessante, é categórico em dizer, e a comparação dele eu acho que é muito profunda para falar sobre valores, coisas que realmente importam para a gente, coisas que nós podemos dizer assim, ó, isso vale mais do que tudo. Eu faço uma pergunta para você: qual o valor do reino de Deus para a sua vida? Jesus, ele traz uma comparação, a primeira que ele diz, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Esse tesouro, ele está escondido num campo. E um homem, ao descobri-lo, esconde esse tesouro para que ninguém o veja, ninguém o pegue. Então, com a maior alegria do mundo, ele vai, vende tudo quanto ele tem e compra aquele campo. Imagine só isso. Você vê um campo e mais ou menos que você achou o petróleo. Você encontrou naquele campo muita riqueza. E aí você pega e larga tudo. Tudo perde o valor por causa daquele campo. Ele esconde aquele tesouro que ele escondeu, só que aquele campo não é dele. E ele começa a vender tudo que ele tem para poder adquirir aquele campo. Todas as coisas perdem o valor para ele. Nada é tão precioso como aquele tesouro que ele encontrou. E é interessante que ele esconde esse tesouro para que ninguém o ache, porque ele tem medo de perder aquele tesouro. Ele precisa daquele tesouro na vida dele. Agora tudo, os bens dele já perderam valor, todas as economias dele, todos os investimentos dele já não é mais em outro lugar a não ser neste campo. Então ele vende tudo. E é interessante que ele não vende com tristeza, ele vende com grande alegria. Ele quer adquirir aquele lugar. Ninguém conseguiu reconhecer, mas ele reconheceu o tesouro que ele encontrou ali e vendeu tudo. Outra comparação que ele vai falar, que o reino de Deus é um tesouro. Ele diz o seguinte: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O que é essa pérola de grande valor? O reino de Deus também. Só que é interessante que a pessoa é negociante. E o negociante sabe bem o valor de uma pérola, sabe bem o valor do ouro. Qualquer negociante sabe bem o material que ele está negociando. É interessante que às vezes tem muitas pessoas, lembro uma pessoa estava contando para mim, que encontrou um ferro de passar roupa, que uma pessoa jogou fora um ferro novinho, né? E um ferro bom. Aí foi lá e pegou aquele ferro, estava tudo bonitinho na caixa, falou: esse ferro está muito novo, o que será que aconteceu? Aí a pessoa pegou, abriu o ferro, era só um fiozinho que tinha perdido o encaixe ali. Colocou um pluguezinho, pronto, voltou a funcionar. Você vê que às vezes as pessoas não valorizam monetariamente as coisas. Está novinho, nem sabe o que aconteceu, nem compensa eu arrumar não, já jogou fora. Às vezes tem coisas, por exemplo, que nós temos, e às vezes não sabemos o valor que aquilo tem.
Mas uma pessoa que é negociante sabe o valor daquilo que tem nas mãos. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, tem um móvel antigo. Fala assim, nossa, esse móvel aqui é muito antigo, não vale nada. Mas ele, na verdade, é um móvel antigo, não é móvel velho. Estou falando móvel antigo, bem cuidado, uma coisa antiga. Ele tem um grande valor. E às vezes, se você for pegar e for adquirir aquilo, for comprar, você vai saber o preço daquilo. Às vezes já viu poltrona, por exemplo, eu não sei se você gosta de decoração, eu gosto dessas coisas. Às vezes tem poltronas antigas, você olha assim, as pessoas falam assim, uma poltrona qualquer. Mas se você vai comprar aquela poltrona, você vai saber o preço daquilo ali. Às vezes uma poltroninha, nada é R$1.000. Uma poltroninha que é daqueles estilos antigos. Às vezes as pessoas têm, nem sabem o valor, aquelas namoradeiras, né? Que dá para sentar duas pessoas. Vocês conhecem daí que eu estou falando, né? Então, assim, são coisas que às vezes nós não sabemos o valor daquilo. Só que às vezes também, trazendo para o reino de Deus, muitas pessoas não sabem valorizar, não conseguem dimensurar o valor do reino de Deus. E trata como qualquer coisa. E aquilo que para nós não tem valor, nós somos tendenciosos a desprezar aquilo, sim ou não? Então, se nós não entendemos qual é o valor do reino de Deus, nós certamente o desprezaremos. Então, Jesus está querendo mostrar para nós que pessoas que se encontram com o reino de Deus verdadeiro, eles estão reconhecendo o devido valor desse reino. E ele diz o seguinte, que as pessoas que encontraram esse reino, fez com que o valor do reino sobressaísse a qualquer outra coisa na vida dele. Então, o valor do reino de Deus é mais precioso do que qualquer riqueza. Tem mais valor do que qualquer coisa. E eu gosto muito quando nós vemos essas ilustrações de Jesus, nós precisamos olhar na Bíblia e encontrar pessoas que nos mostrem o estilo de vida delas, que mostrou que o que ela encontrou é muito maior do que qualquer outra coisa na vida dela. E mais uma vez, eu tenho um exemplo aqui na palavra de Deus. O exemplo é um homem chamado Paulo. Ele nos revela o que foi que ele encontrou, qual o valor daquilo para ele e o que ele teve disposto a abrir mão para poder encontrar reino de Deus e viver esse reino de Deus na vida dele. Amém? Estão junto comigo? Abre a Bíblia então comigo, por favor, em Filipenses, capítulo de número 3. No livro de Filipenses, Paulo ele vai mostrar para as pessoas o que foi que ele abriu mão. Ele não abriu mão de qualquer coisa. Jesus nos ensina que aonde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso... Onde estiver a riqueza para você, ali vai estar o seu coração. Nessa comparação da pérola e do campo que tem um tesouro, aonde ficou o coração do negociante de pérola? Na pérola que ele encontrou. Aonde ficou o coração daquela pessoa que comprou o campo? No tesouro que ele encontrou ali. Tudo para ele perdeu valor. Aquilo se tornou objeto de desejo dele. Se tornou o foco da vida dele, adquirir aquele campo. Agora aquele homem que é negociante de pérolas mudou todos os valores, agora ele só tem uma coisa como foco na vida dele, que é o reino de Deus. Amém? E Paulo nos mostra isso. Acompanha comigo a leitura desse texto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegre-se, regozijai-vos no Senhor. Não me é pesado, penoso, escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Porque ele está dizendo o seguinte, ele está repetindo. E às vezes a gente pensa que a repetição é ruim. Mas a repetição é muito boa. Por quê? Porque ela faz com que você grave as coisas. Às vezes, por exemplo, as pessoas pensam assim, eu li um livro, eu estudei a Bíblia, pronto, não preciso estudar nunca mais. Não, você precisa repetir o estudo, porque sempre, principalmente se tratando de Bíblia, ela é algo que Deus inspirou o coração de homens e trouxe revelação para que eles escrevessem. E nós sabemos também que quando lemos a palavra de Deus, não estamos lendo a palavra de homens, nós estamos lendo a palavra de quem? De Deus. Sendo assim, sempre vai ter muita riqueza para extrair dos mesmos textos que nós lemos há um ano atrás. Hoje você vai ler ele diferente, amanhã você vai ler diferente.
Talvez você vai pegar esse mesmo texto que eu estou ministrando de Mateus, você vai ler amanhã diferente, porque você adquiriu um conhecimento. E aos poucos você vai adquirindo mais conhecimento e o Espírito Santo vai te trazendo nova iluminação para você entender o texto e de várias maneiras você conseguir trazer a aplicação na sua vida. Amém? Então Paulo está repetindo para eles algumas coisas, talvez eles façam, mas eu estou cansado dessa repetição. E é interessante, aprenda uma coisa, se Deus repete muito uma coisa para você, é porque você não saiu daquele estágio. Esses dias, a minha irmã me mandou uma foto da minha carteirinha. E aí ela pegou e ainda brincou comigo e falou assim, olha, nota vermelha. Né? Não pensa, o apóstolo nunca tirou a nota vermelha. Né? Ele nunca falhou, lógico que não tinha mãe. Né? Notas vermelhas na carteirinha. E aí você fala, puxa vida, né? Eu já repeti de ano. Oh, não. E a coisa mais terrível é repetir de ano. Quem já repetiu de ano aí? Na minha época eu fazia isso. Hoje não rola muito esse negócio aí. Mas já repetiu? A pior coisa é você chegar no final do ano, pessoas que estavam na mesma sala de aula que você, passou o ano inteiro, ela passa para outra série e você vai ter que repetir tudo aquilo que você fez. Até o que você fez correto e foi bem, você vai ter que fazer tudo de novo. Aí você fala, puxa vida. E aí você faz. E tem gente que já está PhD na mesma série. Repete 3, 4 vezes. Quem já repetiu mais de uma vez a mesma série? Tem alguém que já? É feio, né? Eu já repeti uma só, né? 2, 3 vezes a mesma série. Aí você fala assim, meu Deus, estou ficando expert. Daqui a pouco eu estou professor daquela série. É ruim. Porque aí você se sente muito incapaz, mas você não pode passar para o próximo estágio sem estar bem naquele, né? A mesma coisa, a gente traz, guardadas as devidas proporções, é lógico, a mesma coisa, se você não tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, que enquanto você não passar aquele estágio, você não vai para o próximo. Só que assim, na cartilha de Deus, você não pode ficar passando com aquela notinha, tipo assim, é um D+, que vou dar um boi para você, eu vou dar C, né? Alguns falam em número, né? Tipo 5, 5 e pouco, assim, raspando, eu fiquei com dó de você, essa carinha de cachorro pidão, eu vou dar 6 para você, mas não merece os 6. Com Deus não é isso, ele fala assim, ó, seguinte, se você não fechar com essa excelência aqui, essa matéria você não vai passar para outra. E aí ele vai insistindo. Então, se Deus insiste muito em algo com você, é porque você não saiu daquele estágio. E você não pode ir para o outro. Amém? Então ele fica repetindo na sua cabeça. Se Deus está repetindo para você as mesmas coisas, significa que você não mudou a sua mente, você não mudou a sua atitude, você não vai passar de estágio. Quem está entendendo? Ah, não, apóstolo, eu passo por cima dos estágios. Você pode passar por cima de estágios com os homens, mas com Deus você nunca vai estar pronto. E você quer estar pronto para os homens ou quer estar pronto para Deus? Está dando para entender? Por isso que é interessante isso, nós precisamos aprender a respeitar os estágios, porque a gente já aprendeu pela palavra de Deus que Deus, ele é artesão, ele gosta de obras manuais e que leva tempo. Ele não gosta de coisa da noite para o dia. Amém? Então ele vai, principalmente grandes coisas que ele vai entregar nas nossas mãos, ele vai sempre insistir mais na nossa vida para que haja maturidade, para que ele te entregue grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Olha só. Então é isso que Paulo está dizendo. É bom eu repetir para vocês, e eu vou falar mais uma vez. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, é bom a gente entender por causa do que ele vai falar agora. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas, os judeus, eles confiavam muito na circuncisão, que era um sinal que o homem carregava de aliança com Deus. Só que Paulo está dizendo assim, nós não confiamos mais na carne. Esse negócio que eu nasci judeu, que eu tenho aliança, que eu tenho a circuncisão. Ele está dizendo, não. Agora vocês precisam entender, como eu entendi, que a nossa confiança não está numa circuncisão, num ato físico, mas está num ato espiritual, onde nós rompemos
O nosso espírito agora vive para Deus. Nós não estamos mais baseados, por exemplo, eu nasci na família bem-sucedida, eu nasci filho de judeu, não porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não, ele falou assim, agora nós não confiamos mais nessas coisas. Agora nós confiamos em Jesus Cristo, na manifestação da graça na nossa vida. Agora, nós, judeus e não judeus, temos a circuncisão, mas não no prepúcio. Nós temos a circuncisão dentro do nosso coração, que nós rompemos com a carne. Amém? Estamos juntos? É isso que ele está dizendo. Só que ele fala assim, se bem... Aí ele traz a memória, num momento de insanidade dele, mas na verdade ele quer mostrar uma verdade. Se bem que eu poderia me gloriar, confiar na carne. Como assim? Se algum outro julga poder confiar na carne, eu mais ainda. O que ele está dizendo é o seguinte, se você tem alguma coisa para você se vangloriar, de você dizer que você é o tal, se for levar por esse pensamento, eu tenho mais motivo do que vocês. É isso que Paulo está dizendo para o seu público. Mas por que você tem do que se orgulhar, Paulo? Aí ele fala assim, bom, deixa eu explicar para vocês. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, uma pessoa que tem aliança com Deus. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. É mais ou menos traduzido hoje, Paulo tem pedigree, né? Ele tem uma linhagem, ele tem pai judeu, uma mãe judia. Ele faz parte de um povo que é seleto, o povo judeu, um povo que tem aliança com Deus, o povo da aliança, amém? Ele é uma pessoa que conhece muito das Escrituras, ele tem muito entendimento. Nós vemos que ele estuda aos pés de Gamaliel, ele é fariseu, e fariseu é um cara que estuda muito da palavra de Deus, conhece todo o Antigo Testamento, desde o seu 8º dia foi circuncidado como manda a lei, é estudioso, é uma pessoa muito conhecedora, é uma pessoa posicionada e é uma pessoa zelosa daquilo que conhece. Então o fariseu não é aquele que leva a vida com Deus de qualquer jeito, ele é extremamente religioso, amém? Então ele é muito conhecedor da palavra, está sempre no templo, cumpre todas as regras, participa de todas as festas, e ele mesmo diz que ele excede as pessoas da sua época e da idade dele. Olha o que ele continua dizendo aqui. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Então imagine você falando com Paulo sobre o Antigo Testamento. Ele vai dizer, eu faço tudo. Sou dizimista, sou ofertante, sacrifico, vou ao templo. Eu sempre faço parte ativamente de todas as festas religiosas que Deus deixou na palavra. Eu guardo o sábado. Eu cumpro todas as regras. E olhando para ele, eu falo assim, nossa, você é um cara perfeito, religiosamente perfeito. Você não acha defeito em Paulo. E ele mesmo diz, e quanto ao zelo pela lei, ele era tão zeloso que ele tinha coragem de perseguir pessoas que diziam que eram cristãs. Imagine o zelo que ele tinha pela lei, pela palavra de Deus. Amém? Quem está comigo aqui, está entendendo? Essa é a característica de Paulo. Mas é interessante que ele agora muda totalmente o valor dele. Ele continua sendo a mesma pessoa que se dedica totalmente àquilo que acredita. Preste atenção numa coisa. Paulo, ele transformou a mente dele, mas ele sempre teve foco naquilo que fazia. Então, quando ele entendeu que os cristãos eram pessoas antibíblicas, eram pessoas hereges, que não tinham aliança com Deus, ele deu a vida por aquilo que ele acreditava. Ele foi perseguir cristãos e levava cristãos presos, ok? Agora, quando ele também tem um encontro com Jesus Cristo, ele muda o foco, mas ele não muda as atitudes. O que eu quero dizer com isso? Assim como ele se entregava plenamente para perseguir, agora ele se entregou plenamente para dar a vida. Então ele vivia uma vida cristã tão intensa como a vida do fariseu. Aí ele mesmo tem coragem de escrever, por exemplo, em Romanos,
que aquilo que as pessoas se dedicavam a fazer no erro e não tinham vergonha de dar a cara, a tapa para isso, deveria entregar sua vida plenamente ao Evangelho agora. Porque quando muitas vezes as pessoas serviam a outros deuses, faziam outras coisas, né, das quais hoje você talvez, nossa, que vergonha, eu tinha coragem de fazer isso. Às vezes as pessoas não transformam isso numa coragem de adorar plenamente a Deus. Ou seja, não entregava o corpo totalmente ao pecado no passado? Nossa, entregava, mas entregava mesmo, apóstolo. Agora você deveria substituir, entregar mesmo a sua vida a Deus, para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Nossa, apóstolo, antigamente eu entregava a minha vida, vivia na balada, virava à noite. Agora é uma boa você fazer na mesma intensidade sua entrega para Jesus Cristo. É isso que a gente faz? Muitas vezes não. Aquilo que fazíamos, nos entregávamos aos prazeres, às vontades da carne, queremos suprir todas as nossas necessidades, satisfazer totalmente o nosso coração. Mas quando a gente transporta isso para o reino de Deus, a gente não se dedica tanto assim. E é isso que nos dá medo às vezes. Nós vemos as preocupações que acontecem dentro da crise que nós estamos enfrentando, que parece que a dedicação ao reino de Deus não é a mesma dedicação a outras coisas que nós dizemos que são importantes para nós. Nós não podemos estar na igreja, nós não podemos estar servindo a Deus dentro da igreja, nós não podemos nos reunir, mas também não podemos fazer outras coisas. Mas eu não posso estar servindo a Deus, eu não posso me reunir com pessoas na igreja, mas você também não pode se reunir em outros lugares, sim ou não? Mas se eu posso me reunir em outros lugares, eu tenho que entender que eu também posso me reunir para adorar o Senhor. Não, apóstolo, eu não posso, então não posso nenhuma coisa nem outra. Está dando para entender? Por quê? Porque é importante um isolamento, mas um isolamento em todos os seus sentidos. Amém? Está dando para entender? Ou eu preciso entender para mim o que é importante. Servir a Deus é importante? Então temos que fazer. Reino de Deus é primeiro lugar? Então ele não é segundo. Reino de Deus, fazer a vontade de Deus, cuidar de vidas, amar vidas, é importante? É importante. Então devo vivê-lo na minha vida. Ele não pode ser segundo lugar. Riqueza, primeiro lugar. Coisa importante para essa pessoa que encontrou a pérola de grande valor, encontrou o campo que tem um tesouro escondido, aquilo se tornou o foco da vida dele. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu encontrei um tesouro muito maior do que tudo que eu tenho. Eu encontrei uma pérola de um preço muito maior do que tudo aquilo que eu conquistei na minha vida. Eu encontrei o reino, eu encontrei a pérola, eu encontrei o campo, e eu vou vender tudo, eu vou trocar tudo que eu tenho por aquilo que eu encontrei. Está dando para entender? E olha só o que ele disse. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele sofreu a perca. E quando a gente sofre, a gente sente, sim ou não? Sente a perca daquilo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sofri a perca de todas essas coisas. Ou seja, qual é o ser humano, seja sincero, que não gosta de conforto? Todos nós gostamos de conforto, amém? Todos nós gostamos de reconhecimento. Todos nós gostamos de status, todos nós gostamos de evidência, todos nós gostamos de pompas, sim ou não? Sim. Esse negócio de dizer assim, não, eu não gosto de conforto. Então por que você compra um tênis bom? Qualquer tênis é tênis, não é? Mas ele sabe que qualquer tênis é tênis? Não é. Cada um tem seu conforto, e quanto mais caro ele é, mais conforto ele vai te oferecer, sim ou não? Então gostamos de conforto? Sim, gostamos. Todos nós gostamos que as pessoas nos aplaudam por aquilo que nós estamos fazendo, sim ou não?
Se a gente não gostasse, a gente não se sentiria tão incomodado quando as pessoas não valorizam aquilo que a gente está fazendo. Concorda comigo? Agora, Paulo está dizendo que ele sofreu abrir mão disso daí, ou seja, a atitude dele fez ele sentir a perca daquelas coisas. Ou seja, ele teve que desfazer de coisas que para ele tinham grande valor. Só que agora ele encontrou algo que mexeu tanto com o coração dele que esses valores se tornaram nada. Só que o que é que se tornou nada? Ser fariseu, ser do povo judeu, ter o conhecimento que ele tinha, a influência que ele tinha, ele disse, eu abri mão de todas essas coisas. E pior é considerar. Irmão, imagine só para a questão de aplicação, imagine você ter a última Mercedes que saiu. Imagine você pegar uma Mercedes, chegar para mim assim com a chave e falar assim, isso daqui para mim, apóstolo, não vale nada, eu abro mão dela. Imagine você ter aquela casa de 1 milhão, você chegar para mim e falar assim, apóstolo, essa casa de 1 milhão, para mim não vale nada. Abro mão dela facilmente. É assim que funciona? Não. Apóstolo, eu abro mão de todos os títulos que tenho. Abro mão do título do presidente de tal lugar. Abro mão de todas as riquezas. Abro mão de todo o conforto. Abro mão de tudo. E pior ainda que eu vou dizer mais. Tudo isso que o homem dá, e todo o reconhecimento humano, eu digo para você uma coisa, para mim é esterco, é desprezível. Peraí, tudo que ele está dizendo aqui, não é que as coisas que ele tem não têm um valor, é que perto do reino de Deus, isso perdeu valor. Está dando para entender? Se as coisas que você tem como preciosas não perdem o valor diante do reino de Deus, o que é precioso para você? As coisas, não o reino. É isso que Jesus está mostrando e é isso que Paulo está dizendo. Todas essas coisas que eu estou dizendo, que eu tenho que me gloriar, que eu poderia me gloriar dizendo, não, eu sou um judeu. Eu sou uma pessoa que tem aliança com Deus. Eu sou uma pessoa que tem títulos. Quem é você? Eu sou uma pessoa formada em Harvard, irmão. Eu sou uma pessoa que tenho vários diplomas na parede. Eu sou doutor disso, eu sou doutor daquilo. Eu sou PhD de não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você enche a parede de coisas. Aí Paulo pega e passa a mão em todas aquelas coisas, tira-se da parede e fala assim, pode jogar tudo isso fora. Não vale nada perto do que eu encontrei. Essas coisas têm valores humanos, mas eu desprezei essas coisas para encontrar os valores divinos. Por quê? Estou apaixonado, eu largo tudo por causa do que eu encontrei. Será que nós nos encontramos mesmo com o reino de Deus? Do que nós estamos dispostos a abrir mão na nossa vida por causa da pérola que nós encontramos? Ele continua dizendo, olha só, eu vou ler o versículo 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Agora ele piora o negócio. Ele diz que para ele a grande alegria e o grande prêmio dele ter largado tudo isso é ser achado em Cristo. E mais do que ser achado em Cristo, ele diz o seguinte, e ainda ser semelhante a ele no sofrimento. Porque se a gente oferecer altar, muita gente quer, mas se oferecer cruz, muita gente foge. Se eu falar para você de benefício, talvez você queira abraçar, muita coisa. Mas se eu falar para você que você vai negar o seu eu, que você vai ter que entregar sua vida por amar pessoas, porque é essa caminhada que Jesus nos chama, a sacrificar o nosso eu, a sacrificar os nossos valores para poder encontrar Ele. É isso que ele está querendo dizer, que aquele que procurar achar a sua vida,
vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, por amor ao Evangelho, vai encontrar a vida. Os valores são diferentes. Nós temos aprendido de quinta-feira o que é o discipulado, o que Jesus está nos ensinando sobre ser manso, sobre ser uma pessoa pobre de espírito. Valores que são contrários aos mestres que estão ensinando naquela época. Só que isso continua para os dias de hoje. Às vezes nós falamos assim, nossa, como eu queria viver naquela época de Jesus e ter as experiências que eles tiveram. Agora Jesus está na sua época, para que você viva as coisas que Jesus nos chamou para viver, porque estamos na mesma pegada, ou seja, para sermos discípulos de quem? De Cristo. Quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos no Novo Testamento, o início da igreja, não parece que nós estamos falando de um monte de gente ET? Extraterrestre, pessoas de outro mundo, sim ou não? Quem já leu Atos dos Apóstolos aí? Já leu? Já leu as histórias dos apóstolos? Já leu a história de Estevão, por exemplo? Você já leu a história do início da igreja primitiva? Quando Pedro se coloca de pé, lá em Atos 2, quando eles decidem formar o colégio apostólico. Você já viu como que é a história de Estevão, como que ele morre? Você já viu a pregação que ele trouxe? Você já percebeu a oração da igreja primitiva? Que eles não pediam para Deus livrar eles da cadeia, não pediam para Deus livrar eles dos problemas, mas pedia para Deus fortalecer eles para poder enfrentar os problemas. Você vê pessoas que estavam totalmente focadas. Você vê Paulo, o maior missionário que existiu na palavra de Deus no Novo Testamento. Cada hora ele está num canto pregando a palavra de Deus. Um homem que passa pelo Areópago e está andando, e ele está olhando um monte de plaquinha, um monte de Deus. Imagina um negócio desse, o cara era sacudido, sim ou não? Passava pelos lugares e está lá olhando, e vê um monte de plaquinha. De repente ele vê uma plaquinha, que aquela plaquinha se torna um motivo de pregação no Areópago. Ele olha lá, grandes mentes se encontravam naquele lugar, discutia-se de tudo, religião, política, todo mundo se encontrava ali. Aí Paulo pega e olha e fala assim, nossa, meu, essa plaquinha aí. Ele falou, gente, sabe essa plaquinha aqui? O pessoal, que plaquinha é essa? Ao Deus desconhecido. Aquilo ali já virou uma pregação. Aí Paulo começa a dizer, essa plaquinha aqui é sobre o Deus que eu sirvo. Mas que Deus é esse? Conta para nós. É novidade. Ninguém conhece esse Deus desconhecido, mas eu conheço. E eu quero falar para vocês do Deus que não tem forma, do Deus que vocês nunca viram, mas o Deus que se revelou a nós através do Filho dele. Aí ele traz uma pregação tremenda. Ele passa pela cidade de Éfeso, ele passa por Filipos, Macedônia, ele vai para tudo quanto é lugar. E todo lugar que ele passa intencionalmente. E qual é a intenção dele? Pregar a Cristo. Sempre pregar a Cristo. Ele trocou totalmente o estilo de vida dele para pregar a Cristo. Aí você fala, apóstolo, você está pedindo para mim largar o meu emprego? Você está dizendo para mim largar minha vida, largar minha família para pregar a Cristo? Não, estou dizendo para você que a partir de Deus, em todas essas coisas nós pregamos a Cristo. Aí você prega a Cristo no seu trabalho, você prega a Cristo na sua casa, você prega a Cristo a todo lugar. Mas você entendeu que a sua maior riqueza é a pérola que você encontrou. Está dando para entender? Amém? E ele está dizendo o quê? Olha a ideia dele. Eu quero ser parecido com Cristo. Mas o que é ser parecido com Cristo? É também no sofrimento. Você sabia disso, irmãos? Você acha que hoje a gente se alega, por exemplo, você fica feliz da vida quando uma pessoa está mentindo, falando mal de você? Quem fica feliz aí? Quem fica, né? Estão dizendo que você não é cristão, estão dizendo que você não é servo de Deus, estão julgando a sua vida, aí você fica magoado, você para, você fica triste. Sabe o que acontecia com a igreja primitiva? Nossa, mano, que da hora. Os caras estão perseguindo a gente porque a gente está falando de Cristo. As pessoas estão falando mal contra nós porque nós estamos sendo parecidos com Cristo. O mundo está odiando a gente. Nossa, que da hora esse negócio. As pessoas nos excluíram das festas. As pessoas não nos convidam mais para os banquetes, para as bebedeiras. Olha, as pessoas nos excluíram do mundo. Hoje, muita gente fala assim, nossa, mas nós estamos no mundo, temos que viver as coisas do mundo. Vê que o que a igreja primitiva entendeu fez com que eles se parecessem com pessoas de outro mundo. A gente fica preocupado que culto a gente vai terminar.
Se fosse para a igreja primitiva, eles se preocupavam com que culto eles iriam acrescentar, sim ou não? A gente chega no final do ano, é Natal, eu não sei como que vai ser esse ano, está uma bagunça só, a gente não sabe. Aí fala que é em junho que volta tudo, depois fala que é em agosto, aí fala que vai ser tal dia, depois vai ser outro dia, aí faz um rodízio, tira o rodízio, faz. Pessoal desesperado tentando fazer alguma coisa, a gente não sabe como que vai ser o final desse ano. Mas qual é a discussão em todas as igrejas quando chega no final do ano e é Natal e Ano Novo? Que culto que a gente vai ter e que culto a gente não vai ter? Eles não discutiam isso, eles queriam saber quando é que eles iriam poder pregar a palavra de Deus, quando é que eles iam poder se reunir, quando é que eles iam poder cuidar dos pobres. Essa era a preocupação, era a motivação deles. Apóstolo, mas eles não tinham o que a gente tem. Exatamente, e se eles tivessem tudo aquilo que a gente tem, eles pregariam muito mais. Sim ou não? Imagine Paulo com Wi-Fi. Imagine o Paulo com um tablet na mão dele, com e-mail, Facebook. Imagine. O que Paulo não faria? Se ele preso escreveu o que escreveu, imagine o que ele não escreveria num Facebook. Imagine ele digitando que nem um doido ali. Ele ia montar uma biblioteca muito maior. Sim ou não? E nós temos toda essa tecnologia e não conseguimos impactar. Não conseguimos mostrar qual é esse grande valor da gente. Às vezes as pessoas perdem tanto tempo discutindo no Facebook um com o outro, postando coisas que nada edificam. E aí a gente fala assim, nós não tínhamos que usar as ferramentas para coisas boas e para promover coisas de edificação? Quantas vezes perdemos o nosso tempo, até mesmo dentro dessas condições que nós estamos de isolamento, ao invés de se preocupar em estudar mais da palavra de Deus? Hoje é época de pessoas que estão em confinamento aí, estão em isolamento social. É a época de você aproveitar para você ler muito mais livros. Quantos livros você leu dentro desse tempo de isolamento? Não tem tempo para esse negócio não. Você está fazendo o quê? Não, eu estou trabalhando normalmente. Então você está vivendo uma vida normal. Tá ok. E você que diz que está numa vida atípica? Não é sua vida normal. Você tem que se isolar, você tem que ficar lá no seu cantinho e tudo mais. Não, você não pode sair de casa, e você não sai de casa, realmente você está cumprindo isso. O que é que você está fazendo dentro da sua casa? Está dando para entender? Na oportunidade de um isolamento, na oportunidade de uma reclusão, como é que você investe o seu tempo? Tem gente que investe no seu tempo, porque um dia vai acabar e espero o mais rápido possível, em nome de Jesus, amém? E quando você sair? Você vai sair para quê? Você está esperando o quê? Não tem projeto, não tem sonho, não aproveitou esse momento para nada. Nem a casa colocou em ordem, não colocou suas contas em ordem, não colocou seus documentos em ordem, não colocou seus estudos em ordem, não colocou nada em ordem. Você está esperando o quê para colocar em ordem? Vir o segundo coronavírus? Deus me livre, né? Vai vir alguma outra epidemia para ver se você vai colocar a sua vida em ordem? Talvez já faz tempo que você não colocou as coisas em ordem. E você está tendo a oportunidade de colocar essas coisas em ordem. Vê como nós não aproveitamos bem o nosso tempo? Perdemos o nosso tempo com coisas que não edificam. Paulo, ele mostra isso. Não, eu tenho foco na minha vida. E o foco que eu tenho é em algo precioso. Eu pergunto para você, o que é precioso para você? O que realmente é uma pérola que você encontrou? Se o reino de Deus é pérola, você deveria se dedicar a ele. E se você entende que ele é pérola, e você diz, não, ele tem valor para mim, você tem que mostrar através de um posicionamento que aquilo tem um grande valor para você. É igual as pessoas falam assim, eu amo a Deus. Mas se você olhar dentro da palavra de Deus, fala assim, quais são as características de uma pessoa que ama a Deus? Aí Jesus nos ensina. Quando você perguntar assim, fala assim, você ama Jesus? Aí a pessoa vai dizer assim, lógico que eu amo a Jesus. Quem vai querer ofender que não ama Jesus? Aí o que Jesus disse para uma pessoa que o ama? O que deve fazer uma pessoa que o ama? Cumprir os seus mandamentos. Mas você cumpre os mandamentos? Não, então você não ama. Ponto. Fechou. Eu amo a Cristo. É igual você dizer que ama uma pessoa e não se casa com ela. Eu estou enrolando ela. Eu não vou assumir um compromisso. Eu não vou assumir uma família com essa mulher ou com esse homem. Você a ama? Você o ama? Não. Você tem medo até de assumir o compromisso.
E com Cristo, você já assumiu o seu compromisso para mostrar que Ele agora é o seu foco? Ele é agora a pessoa que você se relaciona? O reino de Deus se tornou algo precioso mais que tudo na sua vida? Qual é o preço do reino de Deus para você? Qual o valor, melhor dizendo, qual o valor do reino de Deus para a sua vida? Amém? Ele diz, olha, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, porque ele não morreu e ele não ressuscitou ainda. Amém? E ele diz, não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, Cristo o alcançou com um propósito, e o propósito é para a ressurreição. E ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos também este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de uma maneira diferente, Deus também nos revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. O que ele está dizendo é o seguinte, você precisa de referenciais que estão indo na mesma direção que você gostaria de ir. Paulo ele está dizendo, olhem para mim, eu abandonei todas as coisas, considero como sem valor algum, para que eu possa alcançar a glória de Deus, para que eu possa alcançar a Jesus Cristo, para que eu possa me tornar semelhante a Ele no seu sofrimento, porque ele entende que se ele sofre e padece com Cristo, automaticamente ele também ressuscita com Cristo. Está dando para entender? Então ele está dizendo aqui o seguinte, eu não alcancei ainda, eu não sou perfeito, mas eu não perdi o foco. Esse é o grande problema. Muitas vezes nós vemos que nós não somos perfeitos e aí queremos desistir. Não, nós temos que reconhecer a nossa imperfeição, mas precisamos manter o foco, saber onde nós queremos chegar. E Paulo dizia aqui, aonde ele queria chegar? Ele queria chegar à ressurreição e ser uma pessoa plenamente salva e conhecer toda a glória de Deus que está em Jesus Cristo. O foco dele é só reino. Tudo é para o reino. Se ele come, se ele bebe, se ele vive, é para a glória de Deus. É isso que ele está entendendo. Ele mudou o foco dele plenamente. Ele não tem foco em outra coisa a não ser achado em Cristo Jesus, ser parecido com Cristo e alcançar a ressurreição em Cristo Jesus. Quer mais foco do que esse? Quer mais riqueza do que essa? Aonde está o seu foco hoje? Ah, apóstolo, talvez eu responderia para Jesus a mesma coisa que responderam na parábola que ele diz de um senhor que fez uma festa e convidou as pessoas e cada um começou a dizer, puxa, estou investindo na minha vida financeira, não posso ir. Comprei um campo, não posso ir. Comprei bois, não posso ir. Casei, não posso ir. Cada um começou a dar uma desculpa. E aí aquele senhor manda os servos dele chamar tudo quanto é pessoa que estava desprezada. Não tinha nada. E eles reconheceram o banquete. Será que nós reconhecemos o valor do reino de Deus para a nossa vida? Se nós reconhecemos, nós precisamos comparar o que tem mais valor, o reino de Deus ou a nossa própria vida. Naquilo que tem valor, você vai se entregar plenamente. Ao que você tem entregue a sua vida plenamente.
Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração para nós compartilharmos nessa manhã. E leio mais uma vez para você, lá em Mateus, abre lá comigo de novo, por favor, Mateus 13. E o versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Você é esse homem que descobriu, escondeu. Então, movido de extrema alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outra comparação, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Do que você está disposto a abrir mão para encontrar, para adquirir o reino de Deus? Paulo, ele disse, eu não vou adquirir com a justiça da lei, porque essa não vai dar. A única coisa que eu tenho é que adquirir pela fé. E fé é você acreditar na graça e se posicionar. Acreditar em uma coisa e não ter o posicionamento é fé sem obras. E fé sem obras é morta. A sua fé é viva ou ela é morta? Mostra as obras através da fé que você justifica que ela é viva. Eu creio, não faço. A sua fé não é viva. A sua fé é morta. E fé morta não traz resultado nenhum. O que é que faz você tirar os pés do chão? O que faz seu coração se alegrar? O que realmente mexe com a sua vida e faz os teus olhos brilhar? É isso que Jesus está dizendo. Se o reino de Deus não é tesouro para você, você nunca vai conseguir abrir mão das outras coisas para adquirir. Amém? Quem entende essa palavra aí? Recebe essa palavra no seu coração? Amém? O reino de Deus é um tesouro. E o reino de Deus é uma pérola. E quando ele diz que um negociante, a gente percebe que o negociante ele está em busca de boas pérolas. E a gente, como negociante da vida, sempre está buscando coisas boas, sim ou não? E reino de Deus é a maior pérola que alguém poderia encontrar. Quando eu vejo essa cena aqui, eu me lembro, eu gosto de alguns desenhos animados que tem algumas coisas que é muito interessante. E tem a Era do Gelo, que tem aquele bichinho que está atrás daquela noz, é o bichinho que sofre. Ele está atrás daquela noz. Mas tem um dos episódios aí, né? Um dos filmes, não sei se é no 2 ou é no 3, que ele está atrás daquela noz, mas o bichinho sofre, só que o bichinho morre. E aí, quando ele vai para o céu, ele vai para o céu das nozes. E ele continua atrás daquela noz dele. Mas, de repente, ele chega no paraíso das nozes. E ele fala, nossa, mano. Ele joga aquela que ele dava vida atrás dela. E vê uma que o zóio dele estala assim, e fala, não. Olha o tamanho dessa noz para mim. Ele larga tudo, ele quer aquela. Tem um monte que ele pode pegar ali. Tão fácil. É só estender a mão, só que aquilo tudo perdeu o valor para ele. Ele está zoiudo, ele é zoiudo, ele quer aquela lá, aquela grande ali. Aquela ali é a preciosa para ele. Aquela ali se tornou objeto do desejo dele. Eu vejo que é assim. O reino de Deus é isso. A gente fica correndo atrás de coisas e são difíceis de alcançar. Parece que quando a gente vai tocar, o negócio vai para mais longe. Sempre acontece alguma coisa de dificuldade. A gente perde, a gente ganha, às vezes a gente pensa que tem, aí perde, e nada tem segurança nessa vida. A gente faz igualzinho. Só que aí quando ele olha aquela, né, maior, ele fala, é essa. Abandona tudo. Eu creio que para o reino de Deus é exatamente isso. O negociante corre atrás de muitas coisas, até que ele encontra uma coisa que se torna preciosa para ele. Ele larga tudo e aquilo vira o objeto de desejo dele. O reino de Deus se tornou esse objeto de desejo para você, para nós. É isso que Cristo está nos ensinando. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por que Paulo não temia a morte? Porque ele sabe aonde está o tesouro dele.
E ele mesmo dizia: minha vida já não é mais preciosa para mim. O cara é um ensinamento para nós. Ao ponto de dizermos, chegar nesse nível, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Totalmente sou um templo. A vontade de Deus é plenitude na nossa vida. Amém? Recebe essa palavra no seu coração, reflita nela. É ensinamento, é parábolas do reino. Foi Jesus que nos ensinou isso. E existe, de terça-feira você vai aprender mais sobre a vida com propósito. Você vai perceber o porquê que Deus está falando para você amá-lo sobre todas as coisas, como nós temos aprendido de terça-feira. Então não perca os nossos cultos de terça-feira, que nós vamos falar sobre essa vida com propósito, e você vai entender por que é que Deus está falando para você amar Ele sobre todas as coisas, buscar fazer a vontade dEle. Às vezes as pessoas ficam revoltadas. Gente, e é para revoltar mesmo. As coisas que nós vemos nesse mundo não dá revolta na gente? Tem alguma coisa que revolta o seu coração aí? Tem? Tem. Eu tenho coisas que eu olho e falo, meu Deus do céu. Só que a gente não tem que criticar Deus. A gente tem que olhar a culpa que é nossa. Porque todas as coisas que não estão em conformidade, não está certo, é por causa do nosso erro, não por causa do erro de Deus. Deus não erra. Quem erra somos nós, por não praticarmos os valores dele. E aí isso traz grandes consequências na nossa vida. Amém? Quero convidar você a guardar essa palavra no seu coração e aplicar ela no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero nesse momento orar por você que está nos acompanhando através dessa live e tem dizimado e ofertado na casa do Senhor. Eu quero orar por você neste momento. E você que está aqui conosco hoje, se você